uma epígrafe da Chimamanda, do texto O Perigo de uma História Única. A única história cria estereótipos. E o problema com estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a única história. Este conteúdo é acervo para as pesquisas de nossas pós-graduações em Artes Manuais e foi apresentado no Congresso Artes Manuais na Academia. Gente querida, estamos aqui para o lançamento dos anais do primeiro Congresso Artes Manuais na Academia. E eu estou aqui com a querida organizadora dos anais, compôs uma comissão editorial e agora a gente vai fazer esse lançamento. Logo a gente vai apresentar a comissão editorial. Agora eu quero apresentar a professora doutora Adélia Nicoletti. A Adélia, ela está conosco como docente das nossas pós-graduações e comigo na pesquisa das artes manuais como produção de si e de mundo, não é mesmo, Adélia? Muito bom estar aqui, Nina. Muito obrigada. Parabéns pela segunda edição. Parabéns para todo mundo que está aqui. Muito bem. Adélia, eu preparei uma falinha e depois que eu falar, eu quero passar a palavra para você e aí você fala e apresenta a comissão e a partir daí você e a comissão é que tocam o resto do nosso encontro, tá bem? Uhum. Então, eu vou preparar a fala que eu... Foi assim, a Adélia e eu escrevemos textos para apresentar os anais. A Adélia escreveu aquele texto maravilhoso, fluido, trazendo os elementos da composição. E eu falei assim, agora o que eu faço? Aí eu falei, não faço, né? Eu vou olhar esse texto da Adélia. E eu pensei, a única coisa que eu queria, como elemento do meu texto, era a leveza. E eu acho que foi isso que eu quis trazer para vocês, para apresentar os anais. Vou trazer aqui para vocês. Chamei de uma epígrafe. Tá? Eu quero trazer para as alunas, especialmente, tá? O que está nesse meu texto. Uma epígrafe. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Paulo Leminski. Então, quanto mais a gente ser aquilo que a gente é, mais a gente avança, né? Porque na academia sempre há essa mitologia que diz que você precisa ser outra coisa na sua pesquisa para cumprir um cardápio acadêmico. E o que a gente aposta nas nossas pós-graduações é que a gente se especializa na gente. E ao se especializar na gente, a gente se legitima para ir além no mundo. Muito bem. Outra epígrafe, que é uma questão central, digamos assim, na produção de conhecimento junto à academia. Daquilo que se faz, o que é que se escreve? Pergunta Certeau. Essa pergunta dele quer dizer, lá ele tá falando, ele até usa como metáfora o Robinson Crusoe e o Sexta-feira. O Sexta-feira como o mudo que faz e o Robinson Crusoe como o homem branco que escreve. Né? E a gente aposta nessa composição, porque as regras do jogo estão postas. O jogo é a partir de uma racionalidade, de um logos masculino escritor. Né? E aí, lembrei de você ontem, quando eu estava estudando, eu estou preparando um curso das Beguine, sabe, Adélia? E aí eu estava lendo uma das Beguines que tensiona esse logos
E eu acho que esse conhecimento, Beguine, você que é católica, ele compõe demais com você. Eu vou recuperar essa escrita e te passar. Por quê? Porque ela está dizendo que o Logos escritor, que no livro dela é a Marguerite, Matilde, a Matilde, não lembro o sobrenome, que no livro dela não vai se encontrar o Logos escritor, mas vai se encontrar os fluxos da afetividade. E é essa aposta dos fluxos da afetividade que tem a ver com a nossa política de narratividade. Muito bem, um sentido. Hoje eu falei tanto de sentido, mas vamos falar de novo. Fazer do conhecimento o mais potente dos afetos. Eu acho que é isso. Sabe, eu amo. Alguém ali na outra live, da abertura, estava falando que dava a impressão que eu gosto muito do que eu faço. Gente, eu adoro. Né? Eu adoro a produção de conhecimento. E a produção de conhecimento, não de um locus racional que te esteriliza, que te afasta, mas de um conhecimento que é do corpo inteiro, não é? Que ele usa de toda a sua potência de ativação da sua presença, do seu ser. Uma vontade, diz aqui, compor território existencial junto às artes manuais. Não é? Território existencial, compor esse território, dar visibilidade a ele. Outra vontade, tornar audíveis as vozes que brotam do fazer manual. Ontem mesmo, né, uma das alunas da jornada da Boneca Waldorf 2021 estava mostrando tudo que ela fez várias tinturas para atingir os tecidos que ela vai usar para fazer o bebê estrela, e ela tirou as fotos e produziu todo um conhecimento. Aí eu falei para ela assim, no próximo congresso, escreve o artigo, porque no próximo congresso você apresenta. E ela falou, eu não consigo, eu não sei escrever. Na minha tese, eu pesquisei justamente essa mítica de silenciamento do fazer. Porque só aquele que olha de longe pode escrever, e não aquele que está afetado pelos processos. E é disso que a gente quer romper quando a gente traz artes manuais para dentro da academia. O corpo que faz relata o seu fazer. O corpo que faz escreve e legitima. Por quê? Porque essas são as regras do jogo. E a gente quer entrar nesse jogo, para lá dentro do jogo pensar em fazer vibrar essas regras. Outra coisa, uma intenção, invadir o território do logos com a materialidade do vivido, do sentido. Eu morro de pena quando eu vejo um aluno de mestrado, de doutorado, adoecer, porque o si mesmo não pode estar na sua produção de conhecimento, porque o seu sentir foi afastado daquilo que ela pensa. E é na dissecação do sentir e no distanciamento entre sentir, pensar e querer que habita esse mundo fascista que a gente agora está sendo assujeitado. E a gente não vai deixar isso acontecer. Uma repetição. Ai, que boa essa repetição. Isso de querer ser exatamente o que a gente é, ainda vai nos levar além. Por que repetir? Por que repetir e repetir? Para deixar marcado que a gente pensa a educação como tornar-se aquilo que a gente é, como building, como tornar-se a si mesmo, como autoeducação, como a gente vai ver hoje à tarde, não, sábado à tarde, no encontro do currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana. Outra intenção, estou terminando, Adélia, dar vozes aos fazeres artífices. Um motivo, compor experiência que investigue o fazer manual cotidiano e ancestral, amalgamando corpo, mente, coração, porque a gente faz artes manuais
é com as mãos, e as mãos são esses, digamos assim, esses tentáculos do coração. Uma estratégia, eu adorei quando escrevi isso, arrancar as dobradiças ao abrir as portas da academia. Confesso que me inspirei naquela série This Is Us, que ele se torna vereador e a primeira coisa que ele faz quando ele se torna vereador é tirar a porta das dobradiças e deixar aquela porta aberta para a comunidade poder falar, para a comunidade poder fazer. Muito bem, e é isso que a gente quer fazer também, trazendo as artes manuais na academia. Uma necessidade. Fazer conhecimento por uma estética da vida viva. Ó, fui caindo. O meu chão está em desnível. Casa artesanal, feita pela gente mesmo, é assim, não é? É muito pior do que esses aparelhos de concreto que tem por aí. Mas a estética da vida viva requer uma produção outra de corporeidade e de gosto. E, para encerrar, mais uma vontade. Propor modos de ver e dizer que permitam tornar visíveis regimes de enunciação e subjetivação e que, na pesquisa das artes manuais, ajudem a investigar a aprendizagem do corpo e seus afetos. Encerrei, Adélia, falei demais. Agora é com você. Eu vou ficar aqui enquanto você fala e depois a gente chama as meninas a abrir a câmera e aí vocês seguem. Tá ótimo. Nina, eu tenho certeza de que, assim como eu, todas as pessoas aqui ficariam te ouvindo o dia todo. Você arrasta a gente, você convoca e arrasta. E ainda nos dá energia, nos dá equipamento, nos abastece para seguir, né? A sua fala da abertura foi inspirada. Quem chegou agora, convido a assistir a abertura. Incrível, e dá um outro sentido na nossa presença aqui, né? Sentido da importância do registro, da documentação desses anais que a gente lança agora, o sentido da presença mesmo na ausência, da presença virtual, desse investimento, da riqueza que existe nos encontros na virtualidade, a produção via internet, via virtualidade. Então, engrandece ainda mais a nossa presença aqui. Que bom. Vou começar como você começa os seus vídeos, que durante a pandemia salvaram existências, assim, garantiram a sobrevivência de muita gente. Tenho ouvido depoimentos disso. Tal vídeo da Nina me salvou, tal vídeo, eu estava de tal jeito, assisti o vídeo da Nina, ótimo, vamos lá assistir sim. Vou começar como você começa. Bom dia, gente querida, alegria do encontro. Querida Nina, muito bom estar aqui, e com a presença dessa equipe amorosíssima que nós formamos para a composição dos anais. Tanto material, tantas experiências que nós tivemos o privilégio de ler, de tentar, né, uma organização mais perto do ideal, e foram meses e meses de trabalho. Foi algo que, de uma certa forma, atuou como terapia também para nós, teve um sentido terapêutico, porque nos focou nesse trabalho, nos fez, pelo menos a mim, estou falando por mim, essa necessidade de organizar, parece que nos chamava a uma organização interna também. Então, foi muito saudável para mim esse trabalho, né? E com uma equipe cuidadosa, amorosa, caprichosa. E a minha fala hoje tem a ver com as nossas
algumas reflexões durante a composição dos anais, tá bom? Eu vou ler porque eu tenho uma facilidade muito grande de viajar, mas se tiver que viajar, eu viajo aqui e volto. Eu dei o seguinte título: o primeiro Congresso de Artes Manuais na Academia e suas múltiplas narrativas, porque eu me inspirei para essa escrita e para a apresentação na Chimamanda Adichie, quando ela fala sobre o perigo da história única. Então, vou ler para vocês e a gente vai pontuando. A epígrafe, vamos na epígrafe, Nina. Uma epígrafe da Chimamanda, do texto O Perigo de uma História Única. A única história cria estereótipos. E o problema com estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a única história. Anos atrás, a escritora nigeriana Chimamanda Adichie fez um pronunciamento que viralizou nas redes e ajudou a torná-la mundialmente conhecida. Publicado posteriormente um livro e disponível na internet, O Perigo de uma História Única convoca a reflexão sobre algumas poucas narrativas tomadas como verdade absoluta, em detrimento de uma variedade imensa de outras, ocultadas. Afirmações tantas vezes repetidas que se tornam inquestionáveis e, aos poucos, soterram com grossa camada de legitimação a própria vida pulsante. Assim, as artes manuais estiveram por séculos relacionadas tão somente à casa e às atividades domésticas femininas. As mulheres, seus paninhos e suas agulhas, são um exemplo de estereótipo que se refere a Chimamanda. E se pensarmos no quanto a casa e a domesticidade ainda são consideradas como de menor importância em relação ao mundo de fora, da rua e da cidade, bem como em relação ao trabalho produtivo e à ação masculina da conquista e do poder, notaremos o grau de rebaixamento das artes manuais à condição de trabalhos manuais, afazeres manuais e, portanto, dissolvidas como sal num oceano indiscriminado de posturas e gestos. Ao longo do tempo, tomamos como verdade um estereótipo que deixou tantos meninos e moços longe de um grande prazer criativo estético que reside nas artes manuais, que desmereceu e sufocou tantos talentos artísticos em nome da sua inutilidade e que fez desaparecer tantos saberes e fazeres. Contra a ditadura de uma narrativa única e arbitrária é que se propõe um congresso de artes manuais na academia, que não apenas visa congregar e dar visibilidade a um amplo espectro de ações relacionadas à área, como também de demolir paredes e diluir fronteiras. Assim, as artes manuais instalam-se na casa, mas também fora dela, na escola, na rua, na universidade, na praça, onde bem se entender. Seu propósito pode ser estético e utilitário, sem deixar de ser ético, poético, político, pedagógico e assim por diante. Não precisam mais ser exclusivamente relacionadas à mulher ou à dona de casa. Ganham o mundo, movem a economia, afetam e produzem afetos. Ao elaborar os anais do primeiro congresso, nos deparamos com a multiplicidade de narrativas relacionadas às artes manuais. Agora a gente pede para a Natália Abdala, que foi responsável pelo projeto gráfico, a diagramação desse belíssimo trabalho nos anais, a exibir algumas imagens enquanto eu falo. Eu vou recomeçar, então. Ao elaborar os anais do primeiro congresso, nos deparamos com a multiplicidade de narrativas relacionadas às artes visuais.
Tal variedade nos permitiu agrupar os arquivos em 4 grandes áreas, que tanto se interrelacionam como se desdobram em um sem número de outras. Feminino, memória, cuidado, educação. Quer mostrar, Natália? Está aparecendo? Sim, ótimo. Então, são 4 áreas. Olha o trabalho primoroso da Natália, que remete à costura. São mais de 400 páginas. São quase 500, né, Natália? São 501. 500 páginas, que dão conta de projetos e práticas em todo o território nacional, levados por estudantes, pesquisadoras e artistas. Obrigada, Natália. Isso é só um aperitivo para vocês terem uma ideia de como foi pensado e composto. Tal variedade de têxteis, não poucas vezes, nos colocou diante de uma outra narrativa única, a da academia. Assim, volta e meia nos perguntávamos: o que são ou como devem ser os anais de um congresso de artes manuais? Quais os critérios a serem tomados como referência? Um congresso de artes manuais deve ser considerado como os outros congressos acadêmicos, não é? São esses anais que a gente tem que tomar como referência? Como avaliar artigos que nos chegaram tão fora dos padrões daquela referência de congresso, né? De academia, de artigo acadêmico? Um pouco como você falou, né, Nina? A pessoa fez o trabalho, fez os registros, e você convoca a escrita e ela diz: não consigo, não sei escrever. Mas supera essa dificuldade e escreve. A nossa metodologia nas pós-graduações é ratatouille. Todo mundo pode escrever, como todo mundo pode cozinhar, não é? Uhum. Porque a gente parte de um outro lugar de legitimação. Quem legitima o território, né, é quem faz. Isso. Portanto, nos chegaram artigos com padrões absolutamente diversos uns dos outros. E nós, de certa forma, inseridas na academia de uma maneira convencional, ficamos em dúvida, ficamos perplexas e sem saber como fazer. Ou seja, nós teríamos de inventar um modo de elaborar esses anais que criasse a sua própria configuração. As referências poderiam ser tomadas em alguns aspectos, mas em outros não, nós teríamos de inventar isso. Perguntas como essas, né, como lidar, quais referências, levaram finalmente a questões mais profundas. Por exemplo, a quem serve o padrão consolidado de registro? A Nina apontou isso, né? O logos masculino, o poder, não é? Estruturas de poder e saber que não Exatamente. Favorecem o viver. Pois é, tornar audíveis as vozes que brotam no fazer, né? Anotei isso da sua fala. O que nós tínhamos em mão eram vozes que se tornaram escrita, né, a partir do fazer. Como lidar com isso? Quem ou o que pode determinar o que merece e o que não merece constar no documento geral de um evento, se todas as experiências ali registradas foram vividas e compartilhadas presencialmente, corporalmente no congresso passado? Se essas experiências foram vividas e comunicadas no congresso, por que elas não podem ser E tem registradas? uma coisa muito importante, Adélia, que é no exercício do fazer-se que se ganha uma tal excelência que se quer antes. Aquela pessoa que escreveu assim,
do seu fazer no primeiro congresso, volta agora com um corpo. Muita gente entrou nas pós-graduações, muita gente foi para o mestrado, para o doutorado. É isso que a gente... ocupando territórios, né? E é isso que diz a questão. Quanto mais, né, eu sou o que eu sou, mais eu vou além. E não esperando ou filtrando. Esse pode. Esse escreveu traz com S, tá certo. O que escreveu traz com Z não pode. Mas quê? Então, nós nos deparamos com esse tipo de conflito, não é? Porque nós teríamos ali de inventar isso, como eu disse. E se todas essas experiências se instalaram na vida e no devir, o que impede que elas ganhem seu lugar na reunião de registros? Então, essas questões, a forma fora das normas, nos perguntamos, normas que são formas que conformam, né? A forma fora das normas, isso é impeditivo de que se conste nos anais? Uma forma diferente, não é, de escrita? O jeito estranho... Você não tinha me doutorado, meu bem. Não é? Não, essa não pode. O que seria impeditivo também? O jeito estranho de comunicar com o verbo, o que tão perfeitamente se comunica na ação e no fazer? Muito bem. Essas e outras questões povoaram os encontros da comissão editorial até bem próximo da publicação dos anais. Questões absolutamente necessárias à produção de novos e mais flexíveis paradigmas e a quebra da narrativa única. Enfim, depois de muita reflexão, discussão e de muitos acordos, chegamos a um consenso. Todos os artigos constariam dos anais. Os que passaram por revisão rigorosa de língua, de estilo, por parte das autoras, porque era seu desejo que isso acontecesse, dividiriam o mesmo espaço daqueles artigos que também, por opção das autoras, se mantiveram tal e qual o texto original. Mas estes receberiam, por isso, uma anotação de que se mantiveram como original. Esse foi o critério que nós chegamos, né? A nossa conclusão. Tal procedimento pareceu-nos mais adequado a um congresso que visa a contestar estereótipos e a acolher, produzir e compartilhar narrativas múltiplas. Saudamos, pois, com os anais do primeiro Congresso de Artes Manuais na Academia, todas as pessoas que dele participaram e desejamos que a segunda edição seja ainda mais gratificante. Saúdo também as colegas da comissão editorial que atuaram como organizadoras também. Adélia, querida, vamos chamar a nossa comissão editorial? Vamos lá. Eu vou chamar por ordem de fala, né? Mas acho que você quer colocar todas na tela? Já podemos colocar todas na tela. Você que sabe como está planejado. Acho que fica legal mostrar todo mundo. Eu falo o nome de todas, mas vou falar por ordem que elas vão falar, tá bom? Pode ser assim? Na sequência, a minha fala virá Paula Martins Costa. Ela foi responsável pela revisão, um trabalho dedicadíssimo. Ela vai falar um pouco daqui a pouquinho a respeito. Segundo meu filho, a melhor professora de português que ele já conheceu na vida. Nossa, tá pronto já. 16 anos e apaixonada pela professora de português. Pode ter coisa melhor do que isso? É apaixonante mesmo, Paula, uma querida. Na sequência fala Luciana Aguilar, que está responsável... Nossa gestora
e professora de políticas de narratividade. Um trator de acolhimento quando se trata de Zs e Ss. É isso mesmo. Tanto que ela ficou responsável pela escrita a respeito da educação. Ela que abre a sessão de educação com texto. Depois de Luciana, fala a professora doutora Joedi Luciana Barros Martins Bramante, que vai... Querida, a Joedi passou um bocado de aperto com a gente. Falei, que gente maluca é essa? Esse negócio não tem na academia, não, falava ela. Não, agora ela já sabe onde é que a gente está. Joedi, uma doçura, e que vai falar sobre o feminino, sobre a sessão com abordagem mais específica no feminino, e a professora Cláudia Soares de Oliveira e Natália Abdala, que fez todo o trabalho de produção gráfica, publicação, veiculação dos anais. Então, essa é a equipe. Olha, espera só um pouquinho. A Natália é especialista em artes manuais para terapias e uma coisa importante que a gente faz. Paula, especialista em artes manuais para educação. Luciana, especialista em artes manuais para educação. Por quê? Porque a gente, como diz a máfia, nós cuidamos dos nossos. A gente forma e põe no mundo, né? Eu acho que isso que é importante. Então, a dinâmica é mais ou menos essa. A que termina de falar chama a próxima, convida a próxima a falar, e Natália encerra com uma fala sobre a produção dos anais. Então, Paula, querida, vamos falar da revisão, minha linda? Sinta-se aí à vontade. Gratidão pelo convite, alegria por estar aqui. Obrigada, Adélia, por compartilhar conosco seu olhar sempre tão sensível e amoroso. Eu gostaria de aproveitar o fio da sua fala para compartilhar com vocês a minha experiência em relação à produção do Anais. Eu me lembro como se fosse hoje, dia 16 de março, me recolhi juntamente com a minha família para dentro de casa. As aulas foram canceladas, o trabalho foi suspenso. A corrida no supermercado para abastecer as semanas que viriam pela frente. As notícias desencontradas e o sentimento suspenso do controle da rotina, dos planos, dos sonhos. Ressoava em mim o verbo esperançar, aquele que Paulo Freire cunhou, que se origina de esperança e não de espera. Esperançar, segundo ele, é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir. No entanto, confesso que nas primeiras semanas de isolamento social, meu corpo não reagia. Não conseguia me concentrar em nenhuma leitura, em nenhuma conversa, em nenhum programa, em nenhum fazer manual. Me ancorava somente na vontade de deixar tudo limpo e somente com a vontade de cozinhar, cozinhar, cozinhar. Veio o convite para revisar o Anais, feito pela querida Nina Veiga. Aceitei sem titubear e desde o início fui tomada por duas questões. Como compor como revisora e especialista em artes manuais para a educação, junto a um corpo editorial de um congresso destinado a pensar artes manuais na academia? Como propor uma revisão textual e gramatical que desse visibilidade a múltiplas experiências relacionadas à área e que, ao mesmo tempo, legitimasse conhecimentos tantas vezes menosprezados em relação ao fazer manual? Meu corpo começou a reagir. O primeiro contato com os artigos, tantos temas que me eram caros. A partir dos encontros remotos com todo o grupo, fui pensando um fio que me servisse de sustentação à empreitada. Revisar artigos escritos por estudantes e profissionais com diferentes formações e áreas de atuação. Os dias já não eram mais tão pesados. O meu cuidado, desde o início a ler os textos, foi tomá-los como experiência de sujeitos que vivenciam as artes manuais. Experiência abarcado no sentido de Jorge La Roça,
Experiência que se constitui como aquilo que nos passa, ou que nos toca, ou que nos acontece. E ao nos passar, nos forma e principalmente nos transforma. Assim, experiência tem a ver com paixão. É diferente de conhecimento. Em nossa época, é mais fácil ter conhecimento e pouca experiência, porque não paramos para pensar. Mas os anais me mostravam outro caminho. Assim, a cada artigo me propus o desafio de parar para pensar, também de parar para olhar, escutar, sentir, suspender o automatismo, experienciar cada artigo em toda a sua potência, a fim de proporcionar ao leitor, com a revisão feita, uma leitura fluida, sem cair no pedantismo acadêmico que a tudo cerceia e formata. Ao mesmo tempo, não afetar a essência da experiência, que era compartilhada pelas participantes do primeiro congresso. E se a experiência tem a ver com paixão, como sugerir essas mudanças de forma amorosa? La Roça, mais uma vez, nos lembra a importância de fazermos coisas com as palavras. E também que as palavras fazem coisas conosco. As palavras determinam nossos pensamentos, porque não pensamos com pensamentos. Não pensamos de acordo com uma suposta genialidade ou inteligência, mas a partir das palavras que escolhemos. Pensar é dar sentido ao que somos e ao que nos acontece. Por isso, a decisão de todo o corpo editorial, juntamente com as autoras, de publicar alguns artigos no seu formato original, sem nenhuma revisão gramatical ou textual, já que a revisão seria uma reescrita do artigo e isso era completamente incoerente com o fio que nos guiou na construção desse anais. Nossa querida Adélia, em sua fala precisa, nos lembra que as artes manuais estiveram por séculos relacionadas tão somente à casa e às atividades domésticas femininas. Nos propôs pensarmos o quanto esse espaço doméstico ainda é considerado como de menor importância em relação ao mundo de fora, da rua, da cidade, bem como em relação ao trabalho produtivo e à ação masculina, da conquista e do poder. Não nos enganemos. A forma como escolhemos escrever aquilo que experienciamos faz toda a diferença em relação a como esse texto chega ao outro. Se o fazer manual é potente, se é feito por mulheres, dentro de casa, consultórios, galpões, museus, hospitais, casas de abrigo, e se movimenta em média de 50 bilhões de reais por ano em nosso país, é imprescindível que essas experiências sejam compartilhadas com muitas e muitas pessoas e que sejam legitimadas pela palavra, que provoquem outros textos e outros caminhos. Paulo Freire, em sua obra, nos chama atenção para a capacidade ontológica de sonhar, que nada mais é que a possibilidade de resgatar em nós, todos e todas, a humanidade mais autêntica, roubada por esses e essas que nos exploram e nos mutilam. E que só é possível em um exercício cotidiano de exercitar a resistência, não como ressentimento, mas como investimento naquilo que nos alegra. Assim, do primeiro ao último artigo, fui afetada sobremaneira pela alegria das artes manuais serem uma ferramenta para reverenciar a ancestralidade, para trazer a intimidade de dentro para fora, para compor afetos, para curar feridas, mas principalmente das artes manuais serem um caminho para muitas mulheres, sujeito de sua experiência, dizerem o que querem, do jeito que querem, mostrando o que não é justo aceitarmos, reivindicando o que é preciso para uma sociedade, de fato, democrática e menos preconceituosa. Que a revisão feita provoque em vocês o que a leitura dos artigos provocou em mim, vida. Sobretudo, me deu a oportunidade de juntar-me a vocês, autoras e autores, para enxergar o mundo de outra forma. Obrigada. Vou passar a palavra agora para a Lu Aguilar. Olá a todas, quem está também nos acompanhando. Eu acho que, na minha fala, eu vou pontuar algumas coisas da construção e da percepção desses anais, né? E desses textos, principalmente. Então,
Quando a gente está falando do afeto, a gente está falando desse afeto de afetar-se, de se permitir afetar. E me fica sempre essa uma pergunta: o que se afeta em mim quando as artes manuais permeiam a educação? E aí eu estou há vários dias, desde março, com essa pergunta. Então, a produção, o que eu percebo, que a produção da pesquisa desses pesquisadores e pesquisadores e a composição desses artigos trazem, então, tanto o afeto quanto o corpo, na leitura também do ato político do educar, do tornar-se, e a percepção de cada um desses... a percepção individual de cada ser que a educação traz. Bem, tem mais coisas que eu quero falar, espero não estar falando muito rápido. E aí, eu queria pontuar também que dentro desses artigos nós tivemos escritos de doutores, mestres, especialistas, graduandos e pessoas de notório saber, que estão fora da academia e que foram convidadas e se lançaram a esse desafio de fazer uma escrita que e acho que já foi muito bem pontuada pela Adélia, pela Paula, pela Nina, que é uma escrita acadêmica. Então, eu queria fazer um convite para quem tiver acesso a essa leitura desse arquivo e dessas mais de 500 páginas dessas escritas, permita-se afetar-se com a leitura desses artigos, desses escritos, dessas experiências que estão todas muito transparentes em todos os artigos. E, para encerrar, eu queria agradecer às pesquisadoras e o pesquisador que está sendo publicado, que vai sair nesses anais, que colocaram a sua pesquisa no mundo, nos anais desse primeiro congresso, que foi tão enriquecedor para todos nós. Bem, acho que é isso. Convido a Joedi, então, para falar. Eu quero agradecer imensamente ao convite da Nina, né, ano passado, para começar a compartilhar, interagir mais com esse evento, esse verdadeiro acontecimento, né, do qual se trata as artes manuais. Agradeço também a Adélia, sempre tão gentil, Cláudia, Natália, Paula, essa equipe maravilhosa, né, essa equipe tão acolhedora, né, e muito sempre atenta e sempre muito sensível, né, a fala, a ouvir cada uma, né. Uma coisa que aconteceu durante a interação desse grupo, durante todo o tempo, foi essa escuta, né, mesmo diante de dúvidas, diante de impasses, né, nós sempre procuramos, né, e eu tenho certeza que cada uma aqui, assim como eu, sentiu que existia um espaço a ser ouvido, a ser discutido e a se chegar ao melhor possível, e sempre procurando respeitar ao máximo possível o outro presente, a valorizar a presença do outro, né? Eu sou muito grata, né, por ter feito parte dessa equipe tão especial. Também agradeço a cada um a oportunidade de ter lido, né, os textos de cada um, né, de poder ter tocado essas preciosidades, né, que são esses textos que foram enviados para o evento, né, a cada leitura, a cada aproximação dessas palavras de cada uma dessas pessoas, né, a gente entrava em um universo único, em particularidades, em compartilhamentos mesmo, né, de vida. E isso é extremamente precioso, né? E quando eu falo disso, eu também agora me lembro de que
quando eu comecei a escrever sobre o têxtil, a minha maior consultora era a minha avó, né? E quantas vezes, né, eu ouvi a minha avó, ela interagiu com os meus trabalhos, na poética dos meus trabalhos, o trabalho que inspirou minha tese mesmo, né? A base para esse trabalho é essa colcha de retalhos que minha avó compôs comigo, né? E então eu vejo assim as mãos de uma senhora, né, que não teve muito acesso aos estudos, mas que acabou sendo a minha estrutura, acabou sendo os pilares para que eu continuasse, para que eu levasse o texto para o doutorado, né? Tanto que o título é Legado, né? É uma colcha que se chama Legado, né? Então, e assim, as entrevistas com a minha avó, e quanta coisa, né, eu aprendi com ela, e quanta coisa gostaria de ter continuado a aprender, né? E então eu vejo na pessoa da minha avó, né, eu reconheço também tantas outras pessoas importantes com seus conhecimentos que vale a pena serem expandidos, serem disseminados, né? Como dentro desse espaço tão generoso, né? Que Nina vem trabalhando, né? Adélia, Cláudia, Natália, Paula, Luciana. Eu gostaria de citar um trecho aqui, que é uma das minhas maiores inspirações também, além da minha avó, a artista francesa Louise Bourgeois, e eu vou colocar uma citação dela, que eu acho que é a essência, quando eu penso em texto, quando eu penso nas minhas pesquisas sobre tanto plásticas, quanto teóricas, quanto os anais, eles são referência, esse trecho é referência para mim. As meadas de lã são um refúgio amistoso, como uma teia ou um casulo. A larva tira a seda da boca, constrói o casulo e, quando termina, ela morre. O casulo exauriu o animal. Eu sou o casulo, não tenho ego, sou o meu trabalho. O movimento repetitivo de uma linha, acariciar um objeto, lamber feridas, o vai e vem de um balanço, a infinita repetição das ondas, embalar uma pessoa para dormir, limpar alguém de quem você gosta, um gesto infinito de amor. Nesse trecho, eu sinto a grande potência quando nós falamos de que a mulher, ela construiu, ela está presente, né, dentro da história, como muito bem a Adélia falou da questão da presença, da construção dessa história. Não existe desmérito algum nisso, né? Nós vemos que existe uma dificuldade incrível em se encontrar materiais a respeito disso, porque a história pouco tratou, né, das mulheres que construíram, que escreveram a nossa história. Mas, no entanto, como é que nós poderíamos ter sido criados, ensinados, protegidos, né, se não houvesse aquela pessoa que ficasse horas e horas no seu crochê, no seu tricô, nos seus afazeres, mesmo nos seus afazeres domésticos, como eu, inclusive, vi minha mãe quando eu era... durante todo o meu crescimento, trabalhando o dia inteiro, chegando à noite em casa, fazendo o seu tricô, né, constantemente. Então, nós devemos muito, sim, as civilizações, elas foram, sim, estruturadas por mãos que teceram. As nossas civilizações foram tecidas, sim. Nós fomos abarcados, nós fomos envolvidos por esse trabalho sempre, importantíssimo, né? E é um privilégio poder falar disso e trazer essas questões. E quando eu falo inclusive nós falamos a respeito da estrutura do texto, né? Nós fizemos a divisão, eu tratei da questão do feminino, mas quando nós estávamos falando, fazendo as revisões, né,
Primeira coisa, quando se pensa dentro da academia, é a tão temida ABNT, né? Então, como é que nós vamos empregar as normas da ABNT, né? As publicações são avaliadas, né, por quem, como são os pontinhos, as estrelinhas que são coladas nas nossas testas, né, quais são as figurinhas que nós temos no Lattes, né? Então, como é que eu falo por mim, assim, a minha tendência foi o quê? Começar a observar novamente essas figurinhas, né, essas normas, a aplicação. E eu penso também, à medida que nós somos forçados a escrever na terceira pessoa, do plural ou do singular, e eu confesso que eu fico feliz de encontrar esse grupo, porque vem de encontro à decisão que eu tomei alguns anos atrás, de escrever na primeira pessoa do singular, né? De me colocar, de falar quem sou. Hoje eu leio a minha tese, por exemplo, e vejo uma pesquisadora escrevendo sobre a Joedi, e eu acho isso tão estranho, né? Eu vejo uma pessoa escrevendo sobre si mesma. Precisou fazer isso por distanciamento para falar sobre o seu trabalho, mas, ao mesmo tempo, tem horas que isso me soa tão estranho, né? E que bom a gente ter cada vez mais espaços para se fazer, para poder falar daquilo que nós somos, em primeiro lugar, e não daquilo que nós fazemos, ou das estrelinhas que nós temos, ou dos títulos que nós temos. Isso não é o mais importante, não mesmo, né? Isso é só responsável por uma série de atropelamentos e por ignorar pequenos começos, preciosidades, a essência, né? Mais uma vez eu agradeço por esse momento, por essa publicação que ficou linda, realmente. Eu fiquei emocionada de ver, viu? Natália, Paula, de ver assim a lapidação final dessa publicação, ficou muito bonita, né? Convido todos realmente a estarem lendo, né, o pedacinho de cada vida que está pronunciado ali e a maneira cuidadosa como está sendo apresentada. Obrigada, viu? E agora eu chamo Cláudia. Olá, queridas, amigas dessa comissão maravilhosa aí que se estabeleceu. Eu agradeço demais a Nina pelo convite feito. Foi uma honra para mim poder estar nesse grupo e encontrar as minhas parceiras, porque quando eu inicio esse meu percurso, né, nas artes manuais, eu me vi muito sozinha. Eu comecei o meu trabalho de pesquisa na gerontologia e eu me vi muito sozinha, e foi uma amiga querida que me apresentou a Nina e falou: nossa, você tem que conhecer e conhecer todos esses trabalhos que estão também sendo produzidos, mas que a gente via assim uma certa invisibilidade. Eu na academia não tinha acesso a tudo isso. Então eu terminei o meu mestrado, foi na metade do mestrado que eu conheci a Nina. E no ano passado tive a honra de poder apresentar a minha pesquisa no primeiro congresso, e daí surgiu esse convite e eu pude conhecer a todas que estão aqui comigo hoje. Então, acho que pela fala de vocês, né, dessa equipe toda, vocês já vão percebendo que o cuidado, eu fiquei responsável, né, por esse segmento aí dos artigos relacionados ao cuidado, mas esse cuidado, ele já vem permeando todas as falas, todos os nossos encontros, e o cuidado, na verdade, nós selecionamos alguns textos, alguns artigos, mas ele está em todos, ele permeia todas essas escritas. A Adélia falou disso. Nós fizemos essa separação, mas a questão da memória, do feminino, do cuidado, da educação, são todos temas
transversais, eles estão aí, eles aparecem em todos os artigos. E aí a minha fala, eu vou trazer aqui um pouco da professora doutora Silvana Tótora, quando ela fala do que eu escrever, na experiência dela mesmo, quando ela publicou o seu primeiro livro. Então, ela coloca na introdução essa experiência da escrita, essa experiência da pesquisa, e isso como uma forma de cuidado. E foi por aí que eu fui também na minha pesquisa, que estava relacionado ao cuidado no tempo da velhice, eu pude produzir a escrita. E a minha escrita, ela partiu, eu coloquei aqui atrás, esse é meu pano bordado, que é o meu memorial do mestrado. Então, antes de ir para a escrita, eu precisei para esse fazer manual. Eu estava pesquisando um grupo de bordadeiras, que eu também tenho aqui que agradecer, porque elas me despertaram. Tá? Eu me descobri essa mulher bordadeira, tá? Junto desse grupo de mulheres. E fizeram também com que eu pudesse resgatar na minha biografia, na minha história, esses atravessamentos que eu já tinha, porque a minha avó, por parte de mãe, era costureira. Ela não costurava assim para fora, né, como se dizia, mas ela costurava para toda a família. A roupa que ela usava era ela que costurava. Das filhas e depois das netas, foram 7 netas. Ela fez roupas para todas nós. E do lado do meu pai, o meu avô era alfaiate, o meu tio, o irmão mais velho do meu pai, era alfaiate, foi alfaiate até o fim da vida, 92 anos, e meu pai foi ajudante de alfaiate. O primeiro trabalho dele foi trabalhar na alfaiataria com o pai e o irmão. Depois ele seguiu outro caminho. Mas eu não tinha contato com essa minha história. Eu não me sentia atravessada por isso, por esses fazeres manuais, e eu me achava uma pessoa que não tinha jeito nenhum para isso. E foi junto às bordadeiras da minha pesquisa de mestrado que eu me descobri e resgatei toda essa história. Então, eu acho que assim, só enfatizando também o que já foi dito, todo este processo, tá, da minha pesquisa e de poder participar dessa comissão editorial, fez com que eu pudesse me cuidar cada vez mais. Então, é sempre um cuidado que está ali, esse acolhimento todo, então, o acolhimento aos artigos, o acolhimento entre nós, porque nós fizemos isso no tempo, né, em tempos de pandemia. Então, houve um acolhimento para as necessidades de cada uma de nós, a Adélia com o tempo dela, o cuidado com a mãe, eu com o cuidado com a minha mãe, que mora comigo também, e essa equipe toda foi acolhendo. Então, nós passamos por momentos de cuidado. E agora, trazendo o que eu falei, né, da professora Silvana Tótora, que vai falar o seguinte: escrever é um modo de pensar, contrariar o pensado e lançar-se a um porvir, um ainda não vivido que, no entanto, pode ser experimentado. A escrita, como a vida, é pura invenção de outros possíveis. Escrevemos por um afeto forte demais, que nos arrasta para fora do que já sabido e vivido. A escrita é um experimento das relações de forças e afetos que atravessam o corpo. Lançar-se aos experimentos e não acumular saberes e vivências, isso é tratar a vida com leveza e delicadeza. Assim, a escrita é um caso de amor à vida. Uma tentativa de furar os bloqueios, romper modelos para fazer fluir as forças e os afetos potentes. Buscando fazer
dos escritos uma política de resistência, pois de que valem experiências e pensamentos se eles servem apenas de caução à sociedade atual? Servem para manutenção de discursos que nós vemos aí, né, que estão vigentes na nossa sociedade, de produção de vidas com potência diminuída, vidas sem intensidade. Hoje, os discursos se norteiam pela lógica da prevenção do consumo produtivo, das ofertas de mercado, da saúde, todos imbuídos na difusão dos valores de uma sociedade de consumo de bem-estar. Né? Uma palavra super gasta nesse sentido do bem-estar que a nossa sociedade e os discursos hoje produzem. Assim, a urgência desses escritos, eu já deixo de citar a professora Silvana, a urgência desses escritos vem de uma insatisfação com o estado das coisas diante das potências da vida. Foi isso que eu senti ao ler todo esse material que nos foi colocado nas nossas mãos. E eu fui vendo que pesquisa e escrita fazem parte da produção de subjetividades resistentes, né? Como a professora Tótora disse, buscando fazer dos escritos uma política de resistência. E aí eu vejo isso como essa produção de subjetividades resistentes, que afirmam a diferença ao escutarem o que a pesquisa está propondo e que deixa passar o novo que pede passagem. Subjetividades que se lançam ao desconhecido e ao acaso, e que se permitem dizer, não tenho respostas. Experimentos singulares, inimitáveis, que não deixam intacto nenhum modelo. Não é para ser modelo o que a gente vê nessas pesquisas, certo? São possibilidades, né? Mostrar para o leitor que existem sim possibilidades e que as artes manuais, elas instauram esse campo, né? Esse campo da imanência, como diz Deleuze, esse campo onde tudo acontece, né? E aí entender, retomando, né? Experimentos singulares, inimitáveis, que não deixam intacto nenhum modelo, que acolhe a pergunta, como pode ser de outro jeito? Produção do conhecimento através dos gestos advindo de cada arte manual. Gestos que, na sua repetição, criam o diferente. E aí, como diz o Manuel de Barros, e a Nina trouxe isso também, né? Achei muito legal, porque nós não conversamos, repetir até ficar diferente. Repetir é um dom do estilo. Então, é pensar as artes manuais como puro acontecimento. A Joedi também trouxe essa questão do acontecimento, essa fala, né? Como puro acontecimento. E acontecimento que não importa, o que importa não é o que acontece, mas naquilo que acontece, a possibilidade de sermos lançados para o novo, para o inesperado. Tá? Porque quando eu me vi bordadeira junto com esse grupo da minha pesquisa, isso foi um acontecimento para mim. Bordar este memorial foi um acontecimento que, nisto que aconteceu, eu fui lançada para um outro modo de existência, um outro modo de habitar o mundo. Agora, como mulher bordadeira, né, fazedora, com este corpo capaz, né, deste fazer manual e no fazer manual produzir pensamento. Então, eu vejo que este campo das artes manuais,
Não que elas sejam o cuidado propriamente dito, mas as artes manuais abrem o campo de possibilidades para um cuidado outro, tá? Um cuidado que é compartilhado, que é gerido, que é processo, cuidado que é trabalho sobre si mesmo, cuidado que é mais que um ato singular ou uma virtude ao lado de outras, é um modo de ser. Cuidado que desloca, que acolhe, que descola, que aloca, que se dá pela escuta que o fio traz. Quando nós fomos lendo os artigos, nós, em um dado momento, nós fomos trazendo essas palavras, como que as palavras-chave desses artigos, e mais do que isso, o que cada uma escutou, que essa arte, que esse fio estava trazendo. Então, habitar, bem-estar, vitalidade, capacidade criadora, pertencimento, entrelaçar, malhas, teia, resistência, delicadeza, trama, intervalo, silêncio, mãos, memória, beleza, entretempo, gestos. Então, nós fomos escutando o que cada autora desses artigos, o que elas foram trazendo, e cada uma de nós foi tendo uma escuta apurada, tá? Que eu estou chamando essa escuta que o fio trouxe para nós, e a partir daí nós pudemos ir pensando em como distribuir, né, em como dar forma para esses anais. E aí eu, complementando, né, essa história desse cuidado que a gente vai percebendo em cada escrita, em cada arte manual, em cada produção, é um cuidado que faz cavar das imagens possíveis formas. Então, todas as imagens propostas, é ali que a gente vai, né, a cavar essa imagem para pensar possíveis formas. Então, é um cuidado que possibilita estas novas formas de habitar o mundo, estas novas formas de existência, né? E que vão produzir, que produzem essa estética da existência. E aí eu termino minha fala trazendo Manuel de Barros de novo. Não preciso do fim para chegar. Do lugar onde estou, já fui embora. E aí eu convido a Natália. Natália, cadê você? Oi. Olha só, nem tenho muito o que dizer depois, enfim, dessa apresentação da Nina, dessa introdução da Adélia, essas pontuações todas que vocês trouxeram. Eu acho que tudo isso diz da essência, né, dessa publicação. O meu trabalho, eu cheguei por último, o meu trabalho foi só arrematar tudo isso para que essas pessoas leitoras que vão ler esse artigo tenham uma experiência gostosa, né, potente. E aí eu queria convidar, enfim, as pessoas que estão assistindo para baixar, né, lerem esses artigos, claro, mas também para compartilhar com outras pessoas, porque como a Nina disse no começo, né, sobre aquela pessoa que disse que não sabia escrever, né? Então, assim, quantas pessoas acham que não sabem escrever, ou pior ainda, que aquilo que elas têm para dizer não é digno de ser escrito, não é digno de nota, aquilo que elas fazem não é digno de nota, e eu acho que esses artigos podem despertar essa potência, né? Então, é esse o meu convite, que a gente dissemine isso, que foi feito com tanto amor e que, com certeza, tem até uma pessoa aí que comentou no chat sobre o trabalho da Joed, da tese, e de como ler a tese dela despertou um processo criativo, enfim, importante. E eu acho que, no fim, é isso que a gente está fazendo, né? No fim, essa é a maior entrega que a gente pode fazer para o mundo em tudo que a gente faz. Só agradecer mesmo. Nina, Lu, Adélia, vocês todas. Obrigada.
Um beijo, agradeço demais a comissão editorial e a parceria na organização dos anais do primeiro congresso Artes Manuais Academia, da nossa querida Adélia.